Então, voltando para os tratamentos, o que é que a gente costuma orientar para esses pacientes? Lógico, se tiver sintoma álgico, tiver sintoma inflamatório, você pode fazer compressinha morna, você pode usar anti-inflamatório, mas isso digamos, é uma medida muito mais sintomática. Se a causa desse processo é a presença da unha dentro do tecido periungueal, não vai ser resolutivo só esse tipo de medida. Então, se for naquele padrão grau 1, que você só tem um eritema, uma dorzinha à palpação, o auxílio de um bom manicure pode desenrolar esse problema sem dúvida nenhuma. Então, você pode realmente pedir ou alguma órtese, ou realmente colocar um chumacinho de algodão no canto, esperar crescer, pedir para que só o manicure corte de forma adequada, esperando que essa lâmina ungueal ultrapasse o tecido, né, a ponta do dedo, para que ela consiga cortar de forma adequada. Dá para fazer isso? Dá. Agora, quando já passa para grau 2, 3, sem dúvida o tratamento é cirúrgico. Então, eu digo a vocês, a grande maioria das unhas encravadas não dá para caquear, ficar só com pomadinha, inflamatório, não dá. Viu que a unha encravada está mais avançada, é para faca. Vamos para a cirurgia no intuito de fazer a matricectomia, muitas vezes com fenolização, que é o que a gente vai explicar já já como é que isso acontece. Então, de forma geral, a gente precisa, para entender as técnicas cirúrgicas, e a gente vai falar da mais convencional, a gente tem que entender o que acontece na manifestação da unha encravada e uma desproporção do tamanho da lâmina para o tecido periungueal. Isso é fato. Então, muitas vezes tem paciente que tem a lâmina, a placa ungueal muito alargada e tem gente que tem o dedo, entre aspas, gordinho, pode ser uma coisa já natural, constitucional, ou pela fibrose e pela inflamação crônica sucessivas que fez essa hipertrofia tecidual. Então, o que é que a gente muitas vezes precisa fazer, dependendo do aspecto do dedo do paciente, é trabalhar reduzindo, estreitando um pouco essa placa ungueal, que a gente vai tentar fazer a matricectomia. Como o nome diz, matricectomia, eu vou tentar remover parte da matriz ungueal para que essa lateralidade da unha não cresça de forma tão alargada. Então, se a matriz tem essa largura, eu vou tentar fazer a matricectomia nas duas laterais para que a unha cresça um pouco mais estreita e ela não tenha essa tendência para alargar. Isso é o que a gente chama de matricectomia. Mas resolve só filar a unha? Tem gente que tem aquele dedo tão gordo, que se eu afinar a unha fica um filete. Então, muitas vezes a gente tem que realmente retirar esse tecido hipertrofiado da lateral e às vezes da área distal do dedo para visualizar realmente o tamanho real da lâmina e fazer uma proporção mais adequada desse procedimento, tá? Então, vamos explicar aqui mais ou menos o procedimento mais comum, que é a fenolização da matriz ungueal, que é o que a gente faz em mais de 90% dos casos e resolve. Eu digo, se para escolher, eu digo um procedimento para tratar uma encravada, eu acho que é esse. Existem muitas variantes, vocês vão ver em congressos e em literatura, mas eu digo, bom, barato, simples, é a velha matricectomia com fenolização e às vezes a redução do tecido periungueal, às vezes até com curetagem. Então, vamos só conversar aqui como é que a gente poderia fazer essa técnica cirúrgica. Então, é uma técnica rápida, barata e eficaz. Lembrar, ponta de dedo, a gente pode anestesiar tanto via troncular, né, na lateral dos dedos, ou em asa, na área mais distal. Muitas vezes a gente faz isso de forma mista. Tem gente que prefere fazer troncular, digamos, no dedo do hálux, na lateral do hálux. Tem gente que prefere fazer só na ponta. Fica à vontade. Anestesia, deixa um períodozinho para fazer efeito. Lembrar de fazer sempre um torniquete. Então, a área distal, ponta de dedo, sempre sangra muito. Então, faça um garrote, um torniquete. De preferência, coloquem alguma pinça, uma pinça de Kelly, alguma coisa para você não esquecer de remover esse torniquete, que é importante que essa área cirúrgica esteja muito livre de sangue, porque quando a gente for trabalhar com fenol, se não for aplicado numa área seca, sem sangue, ele é inativado. Então, o sangue inativa o fenol. Então, se eu estou querendo aplicar esse ácido na matriz e destruir a matriz, se tiver encharcado de sangue, não vai funcionar, tá? Então, primeira coisa, anestesiar, fazer o garrote, e aí a gente vai inicialmente, se tiver uma hipertrofia importante, um granuloma na lateral da unha, a gente vai pegar uma cureta e curetar, raspar mesmo a lateral da unha, tirar aquele granuloma piogênico, dar uma limpada, tirou aquele tecido amolecido, já bem friável, sangrante e muitas vezes exudativo, a gente vai com a tentacânula, né, que uma espátulazinha dentária, tentar descolar a lateral da lâmina ungueal. Não precisa tirar a unha toda. A gente vê muito em serviço de urgência, o ortopedista arranca a unha. Não adianta simplesmente remover a lâmina ungueal.
Então, vai remover, o paciente vai ficar com aquele dedo exposto, sem nenhum benefício, porque a unha vai nascer de novo, o dedo continua hipertrofiado com granuloma e não fez nada. Você está deixando muito mais um tecido vulnerável ali, fez de conta que melhorou, porque tirou a placa inteira, inclusive que estava enterrado, mas vai voltar a crescer, o tecido está hipertrofiado do mesmo jeito, não está fazendo nada de futuro, tá? Então não precisa remover a lâmina toda, a gente vai anestesiar, fazer o torniquete e vai pela lateral, por baixo da lâmina, tentar colocar essa espátulazinha dentária e descolar para soltar essa lâmina ungueal pela lateralidade. O ideal é que a gente solte até a matriz. Lembrar que a tendência, quando a gente está avançando a espátula até o sentido da cutícula, a gente tem que tentar elevar em torno de 45 graus para não bater no osso, tá? E aí a gente consegue muitas vezes destacar a matriz e a gente vai com a tesoura e corta toda essa lâmina ungueal, essa areazinha lateral, essa faixa, até a matriz e remove com a pinça. Tranquilo. E aí a gente vai ver 2 orifíciozinhos da área da matriz, que é essa área que a gente tem que destruir. Então a gente cureta de novo, limpa, tira aquele tecido friável, granulomatoso, aquele tecido exudativo, enxuga bem aquela região, não pode estar úmida, muito menos encharcada com sangue, senão o fenol não faz efeito. Então limpou, enxugou direitinho, a gente vai trabalhar com fenol. Que fenol? Geralmente solução de fenol 88%, eu acho que em todo local do Brasil a gente consegue fazer. Pode pegar um cotonete ou até digamos, um palito de dente estéreo com um pontinho de algodão. Você vai encharcar o fenol, tentar não deixar tão encharcado para não escorrer, porque queima, né? Deixar ela um pouquinho mais ressecada assim na borda e colocar no fundo da cavidade da matriz que você retirou. Deixa lá o cotonetezinho por 1 minuto. Depois você tira. Tranquilo, acabou o processo. Qual é o papel do fenol? O fenol aí vai destruir a matriz ungueal. O fenol tem o papel de realmente fazer uma quimiocauterização imediata, por isso que em 1 minuto ele queima, consegue destruir o local com tranquilidade, com segurança, sem você ter surpresas mais na frente. Então, a gente fica logo com aquela área assim, bem dentro da matriz, bem branca, que você já sabe que teve coagulação de proteína, que destruiu aquela lesão e fica tudo certo, tá? Então, terminou esse processo, você pode fazer o curativo, tirar o garrote e liberar o paciente. Quando a gente tem que remover uma grande área de tecido hiperplasiado, às vezes a gente tem que fazer um cone, né, remover, a gente eventualmente aproxima a borda com um ponto, mas na maioria das vezes não é necessário. Você pode só curetar, fazer a fenolização da matriz e curativo para casa, tá? Então, é uma coisa simples. E o que é que a gente orienta para casa para esses pacientes? Esse curativo pode ser feito com hidrogel, gente, pode ser feito com antibiótico tópico. O importante é colocar um chumaço grande de gás, algodão e um curativozinho forte para que aquilo ali perdure por pelo menos 24 horas, porque a partir do momento que você tira o torniquete, aquilo vai sangrar um pouco e a gente precisa orientar direitinho o pós-operatório desse paciente. Então, como é que a gente orienta o pós-operatório de unha encravada? Pezinhos para cima, 24 horas pé para cima, para nem fazer edema, nem encharcar de sangue e ter um desconforto maior para o paciente. Deixar analgésico se necessário. Claro que a gente mexeu, cauterizou, ponta de dedo é uma área sensível, então deixa analgésico se o paciente não tem contraindicação, dipirona, paracetamol, um anti-inflamatório, sem problema nenhum. Muita gente pergunta, precisa fazer uso de antibiótico oral? Na grande maioria não precisa de antibiótico oral. Então, as lesões, elas são às vezes exudativas, mas não são infectadas. Então, você pode orientar o paciente não fazer antibiótico oral, fazer só anti-inflamatório analgésico, pé para cima. Depois de 24 horas, pode orientar o paciente a tirar o curativo. E o mais importante é que você oriente uma lavagem pelo menos 2 vezes ao dia, ou até 3 vezes ao dia do curativo. Existem algumas feridas cirúrgicas que a gente orienta curativo só 1 vez ao dia, mas a gente tem que entender que essa área distal da unha, principalmente pós-cirurgia de unha encravada, tende a exudar muito a partir do 3º dia. Então tem paciente que acha que voltou a encravar a lesão porque a lateral do dedo e a área mais proximal começa a ficar vermelha e exudar, porque a gente tem que lembrar que não é uma ferida cirúrgica que a gente fez sutura, é uma ferida cirúrgica que a gente cauterizou e ainda está cicatrizando por segunda intenção. Então, ela tende a exudar e demorar um pouquinho mais a cicatrizar.
Então, a gente orienta que a partir do terceiro dia vai dar uma sensação que voltou a inflamar um pouquinho mais. A gente precisa orientar isso ao paciente, senão ele vai achar que infeccionou, que a unha voltou a encravar, que deu tudo errado, e não é bem assim. Mas que entre 3, 10, 15 dias no máximo aquele processo já melhorou, e depois de 20, 40 dias, já dependendo da intensidade, né, da cirurgia, aquilo ali vai estar bem resolvido. Na grande maioria dos pacientes, a gente orienta que nesses 15 dias iniciais não utilize sapato fechado. E aí cabe a nós médicos orientarmos de forma adequada, muitas vezes fazer um laudo, uma orientação, dizendo que ele não pode, naquele período, ficar com o sapato fechado, para aí, dependendo da empresa, o local que se trabalha, poder tolerar e admitir que esse paciente não tem uma farda ou não tem a vestimenta adequada para o trabalho. E depois de 15 dias está autorizado ele usar calçado fechado, mas ainda sem trauma, depois que tiver toda restituída a unha cicatrizada, aí segue a vida normal com tratamento, com o que ele faz já habitualmente, mas de preferência com bom corte de unha, com cuidado com relação a trauma, sem problema nenhum. Então, é uma orientação que a gente precisa dar para os pacientes. Esse tratamento a gente faz com muita segurança, gente. Não tem, assim, muito receio. Eu sei que, inclusive, de nós dermatologistas, muitos não gostam de operar unha. Eu digo a vocês, é uma cirurgia de alta satisfação. Tem gente que não gosta de operar, eu particularmente adoro operar unha. Então, assim, a gente faz com tranquilidade, não tem como errar. Eu brinco que a gente faz estética também, que a gente faz cosmetria com tranquilidade, mas o nível de exigência do paciente é muito alto, né? Uma pequena assimetria, um pequeno desconforto. Unha não é assim, você tira o paciente em uma condição que não está andando, que não tem condição de calçar um sapato, para dizer que está com a unha bonita e já pode desfilar e está fazendo tudo o que queria. Então, eu incentivo mesmo que vocês passem a fazer cirurgia, se não já o fazem, e façam também cirurgias de unha. Não precisa fazer todas, se você não é o que mais tem afinidade, mas de unha encravada vocês vão ganhar um bocado de paciente e é uma tranquilidade para fazer. Você consegue fazer de forma relativamente rápida, com segurança e trazendo uma satisfação muito grande para o paciente. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês aqui, principalmente, é que unha encravada é frequente, a orientação pode acontecer e deve acontecer com relação a corte, redução de trauma, uso de anti-inflamatório, né, orientar uma boa manicure ou podólogo para corrigir esse corte enquanto só tem dor local discreta, um eritema, mas a partir do momento que tem uma reação inflamatória, aumento tecidual, granuloma e exudação, aí vai para o médico, de preferência nós mesmos como especialistas. E aí, a partir disso, vamos planejar o melhor momento e melhor técnica para proceder e corrigir essa unha encravada. Existem várias, a principal ainda é matricectomia com fenolização, que pode ou não ser acompanhada de curetagem da fibrose, e o pós-operatório é um pouquinho mais desconfortável, nos 3 dias iniciais tem dor, de 3 a 15 dias algum grau de exudação, e depois de 15 dias pode calçar o sapato com tranquilidade, e às vezes você restaura uma qualidade de vida para esse paciente que ele não estava tendo. Alerto que nos idosos tem a hipercurvatura ungueal, que participa disso, nas crianças, medicações realizadas pelas mães e o posicionamento fetal e condições genéticas de forma geral, mas a frequência ainda maior é em adolescentes e adultos jovens, que a gente passe a orientar o corte correto e lembrar que mesmo em adultos e diabéticos, essa área de unha encravada pode ser foco de infecções, infelizmente, então pode ser um foco de um erisipela, um foco de uma celulite, então não vamos deixar isso para lá, porque é igual a onychomicose, né, que a gente olha assim, vou fazer de conta que não vi, que a gente dá tanto trabalho para abordar, tratar, ou você vê e não faz aquele procedimento que você acaba ignorando no lugar de você passar uma orientação mais adequada para aquele paciente. Então não virem um rostinho não, encarem a cirurgia, avaliem, passem as orientações corretas para os pacientes, que vocês vão conquistar, sem dúvida nenhuma, uns fãs por ter resolvido o problema deles. Eu acho que a ideia de qualquer médico é ser solucionador de problemas. Então, se a gente aumenta esse arsenal de possibilidades, mesmo com condições simples, que qualquer um dá diagnóstico, e dar diagnóstico de encravada é simples, mas resolver não é tão simples assim, não é para qualquer um, porque boa parte das vezes é uma pequena cirurgia e que a gente tem toda a condição de fazê-lo.